Meu povo, eu tenho um servidor no Discord, se juntem a nós para fazer parte dessa belíssima família. E também deem uma olhada na minha versão do Ragnarok, uma light novel que estou escrevendo e que logo terá sua versão em mangá publicada. Todos os links estarão na descrição. É isso, beijo pra vocês, espero que gostem do vídeo. Então, chegamos ao final do round 8 e foi fraco? Bom, eu tenho muito o que falar nesse vídeo, então me acompanhem, por favor. Mas primeiro vamos recapitular o capítulo, né? Vamos desde o início. O capítulo inicia exatamente de onde paramos. Tesla com a humanidade às suas costas recebendo o apoio de todos eles. Mas algo que já dá pra notar é a falta dos raios que tinha no capítulo passado. Não sei se é de propósito ou foi algum erro na hora de desenhar. Mas explicando o que eram aqueles raios, pelo que eu entendi, ele estava reunindo eletricidade, energia das partículas à sua volta para carregar a bobina ainda mais, o seu corpo ainda mais, a sua armadura ainda mais, se preparando para a sequência de inúmeros golpes que ele ia fazer. Muita gente, inclusive eu, achou que isso ia ser tipo um campo elétrico em volta dele que ia impedir que as vibrações afetassem ele. E aí o Beelzebub ia quase morrer, né? Porque o Tesla ia finalizar ele. Porque o Beelzebub não ia ter como causar danos a ele, fazendo com que o Satã aparecesse para finalizar o trabalho, mas não foi isso. A realidade tende a ser decepcionante. Tesla parte para o ataque, mas óbvio que as vibrações defensivas que tancam o martelo do Thor iam parar ele, né, gente? E aí o Tesla decide fazer algo bem simples e até burro, propositalmente. E Beelzebub sabe, ele percebe que Tesla jamais faria algo assim. Ele estava esperando algo além disso, ele sabia que não ia ser só isso. Tesla começa a socar infinitamente. Okita menciona que não consegue ver a trajetória dos braços de Tesla. Eu diria que, assim como os ataques do Poseidon, esse ataque aqui é um dos mais velozes da obra inteira. Beelzebub quase não estava conseguindo tancar mais, até que ele decide ir full modo defesa com as duas mãos, e Zeus menciona que agora é uma guerra de quem cansar primeiro. Quem perder a energia, quem perder as forças primeiro, perde. E acabou sendo Tesla. Mas antes disso, Heimdall menciona algo interessante. Ele diz que Beelzebub é o deus mais forte do submundo, basicamente confirmando que ele é superior a Hades e até mesmo a Anubis, que ainda nem apareceu. Beelzebub é o mais poderoso deus do submundo. Mas como eu havia dito, mesmo com o apoio de todos os humanos, de todos os cientistas, mesmo quase chegando lá, Tesla se esgotou primeiro. As vibrações estavam afetando a parte interna do corpo do Tesla, ou seja, Beelzebub estava atacando também, mesmo defendendo. Ao entrar em contato repetidamente com as vibrações defensivas, Tesla percebeu que elas estavam machucando seu corpo por dentro. As ondas de choque eram demais para ele. E mesmo assim ele tentava novamente com um soco, mas Bel deflete com o cajado, usando as vibrações defensivas. E guardem essa parte. Essa parte é importante e eu vou falar sobre ela de novo. Ele defletiu o soco do Tesla. O Tesla teve o seu soco defletido com o cajado. Ele viu isso acontecer. Isso daqui, esse momento, deveria ter sido uma bandeira vermelha para o Tesla de que o plano secreto dele não ia funcionar. Beelzebub então diz que isso é o fim e Tesla confirma, mas parte pra cima com um último PPPJ. Ele agradece ao Deus porque foi graças a ele que a ciência evoluiu novamente. Tesla ativa sua última bobina e teleporta apenas o seu braço direito para as costas do Beelzebub. Ninguém entendeu nada, mas Beelzebub rapidamente pegou. Ele estava esperando algo surpreendente. Não exatamente isso, mas algo que fosse surpreendente, ele estava preparado. O braço direito que Tesla arrancou de propósito, ele teleportou o próprio braço, decepando o próprio braço no processo, foi mandado para as costas do Beelzebub para pegar ele em um movimento de pinça, deixando-o sem saída, sem chance de vitória. Pelo menos era o que deveria ter sido, né? O PPPX ou Cross cruzado, se preferirem, não adiantou. Beelzebub simplesmente defletiu o braço de trás com o cajado, usando as vibrações defensivas, e perfurou o coração de Tesla com as vibrações ofensivas, usando a outra mão. E é disso que eu estava falando quando mencionei ali antes, para lembrarem que o Beelzebub havia defletido o golpe do Tesla. Como ele não esperava que isso fosse acontecer de novo? Tesla viu que os socos dele foram defletidos pelo cajado. O Tesla viu que o soco dele poderia ser defletido pelo cajado. Como que ele não pensou que isso poderia acontecer de novo? Será que ele simplesmente cagou? Mas sabe o pior de tudo isso? A desculpa que deram. Tesla disse que ele foi ingênuo.
É sério, a essa altura do campeonato o cara foi ingênuo, essa é a desculpa, mano. Isso é algo muito merda. Essa resolução aqui foi toda muito merda. Tesla teria pensado em outra coisa e tentado algo diferente no momento em que ele viu que o Bell defletiu o seu punho anteriormente. Inclusive, foi o mesmo punho que ele teleportou. Ele pensou, se não tá vindo pela frente, ele não vai conseguir defletir. Esse é um pensamento muito burro, cara. O Tesla não pensaria assim. E tudo isso dele não ter percebido isso, cara, é só o início dos meus problemas com esse capítulo, com esse final. Tesla teria percebido que o punho dele poderia ser defletido quando ele viu poucos segundos antes que o Beelzebub é capaz de defletir o seu punho com o seu cajado. Eu achei isso muito merda. Muito merda mesmo. Mas enfim, com 2 dedos, criando uma lança de vibrações precisa e comprida, Beelzebub perfurou o coração de Tesla com os chifres gêmeos do diabo. Da mesma forma que Satã faria, né? Ele perfura e ataca os corações das suas vítimas. A última bobina de Tesla se despedaça e Tesla pergunta se ele percebeu o que ele tinha planejado. Beelzebub simplesmente responde que não, ele apenas confiava no Tesla. Ele sabia que ele não era burro o suficiente para atacar dessa maneira desenfreada, louca, sem ter um plano guardado, um plano secreto. E por isso Beelzebub venceu. Porque ele foi mais inteligente e não subestimou o oponente. No fim, o Tesla, que era o intelecto superior aí, agiu como um idiota ao não mudar da estratégia, quando a estratégia que ele ia usar foi claramente superada. E isso não é um problema do personagem em si na real, cara. É da escrita da luta. Parece que não foi algo bem pensado, tá ligado? Parece que foi feito de qualquer jeito, só pra acabar logo. O que é uma merda. Isso aqui, cara, foi decepcionante e triste o que fizeram com o Tesla. Por fim, o Nikola Tesla fez um breve discurso encorajando a humanidade a não desistir, dizendo que a ciência evoluiu nessa luta e que o nosso fim nunca chegará enquanto não desistirmos. Na verdade, ele até falou aqui, o Ragnarok nunca vai vir enquanto não desistirmos. Mas aí vem uma coisa que eu sempre falo, mas sempre tem gente que caga. A Gondo aparece, né? Ela tá morrendo. Ela aparece e ela olha pro Tesla e não diz nada. Ela não tem expressão alguma. Ela só olha, sorri, olha pra frente, sorri de novo. Ela não tem expressão, cara. Olha que merda. O que custava dar a ela um balãozinho de fala? Isso é mais uma prova de que as Valkyrias não têm espaço em Shumatsu. Porque o Umemura não quer. Elas são portas. Nada mais do que ferramentas do plot. Armas para serem usadas. Gondu entra pra lista da Valkyria sem personalidade. O Umemura não se prestou em nem dar uma fala pra ela, cara. Ela não tem expressão facial. Que merda. É muito bosta isso, cara. É muito ridículo. Mas enfim, as últimas palavras do Tesla são: humanidade avance. Achei foda, achei legal. E o Beelzebub então é anunciado como o vencedor pelo Heimdall. E o último painel tem ele saindo da arena, olhando para o cajado e pensando no Hades, dizendo que mais uma vez ele o impediu de ser morto. E algumas pessoas não entenderam essa cena. É o seguinte: Hades deu esse cajado para o Beelzebub, e foi por causa desse cajado que ele não morreu nessa luta. Foi por causa desse cajado que ele ganhou. Foi por causa desse cajado que ele conseguiu tancar os golpes do Tesla. É por causa desse cajado que ele consegue tancar o golpe do Thor. Hades, indiretamente, salvou a vida do Beelzebub aqui, e ele está dividido em relação a isso. Eu creio que ele esteja feliz e triste ao mesmo tempo, porque Beelzebub também evoluiu nessa luta. Ele revelou que tem outras vontades e propósitos agora, e é graças a Hades que ele não morreu e que ele pôde continuar vivendo. E é isso para o capítulo. Mas eu também quero falar sobre algumas coisinhas. Coisas que eu vi pessoas reclamando. Começando com o Beelzebub ter dado as costas para o Tesla sem falar nada e tal. Acharam ofensivo, acharam que foi desrespeitoso. Mas o pessoal não entendeu que o Beelzebub é assim, ele é recluso. Ele não é o tipo do cara que faz um discurso motivacional, que grita falando você é foda, que nem o Hades fez com o Kim. Beelzebub é assim. Isso daqui, dele falando que o Tesla jamais faria algo burro, embora tenha feito, graças ao autor, é a forma dele dizer você é foda, parabéns. Ele é uma pessoa introvertida, e o momento ali era do Tesla, o momento final era do humano. E ele deixou ele sozinho na arena para que ele pudesse aproveitar os seus últimos momentos de vida. Durante essa luta, Beelzebub conheceu Tesla. Ele conheceu que ele é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de expor opinião, que gosta de gritar. E ele deixou o Tesla ter esses momentos finais. Não tem nada mais respeitoso do que isso no meu ver.
Essa é a maneira mais perfeita que o Beelzebub poderia ter lidado com essa situação dentro do personagem dele, mostrando que tanto o Tesla quanto o Beelzebub foram muito bem escritos e muito bem tratados, exceto pela parte de que o Tesla não tem flashback decente e esse final horroroso que fez ele parecer um imbecil. Outra coisa que eu queria falar era sobre o Satanás. No fim ele não apareceu, então agora é esperar que ele seja algo importante no futuro, como já havíamos conversado sobre em vídeos passados. Seria muito mais foda se a luta tivesse tido ele, né, cara? Mas infelizmente não teve. Escreveram o Tesla como um idiota no final e o Beelzebub foi super inteligente. Não que isso seja ruim, a parte do Beelzebub ser inteligente, claro. A parte do Tesla ser idiota é bem ruim. Foi uma escrita muito estranha. Eu não entendo por que fizeram isso, parece que foi algo rushado. E por favor, não venham com aquele papinho de ele venceu pelo roteiro. Todos vencem pro roteiro. Sem roteiro não tem história ou enredo. E sério que ainda tem gente surpresa com o resultado. Tem gente falando, eu não acredito que o Beelzebub venceu. Gente, era óbvio que o Beelzebub ia vencer. Eu falei isso 1000 vezes. Todos os sinais estavam ali. Os humanos não iriam vencer 3 vezes. O Beelzebub teve seu flashback antes da luta e teve outro flashback durante a luta. O Beelzebub foi apresentado capítulos e capítulos antes. Ele tem um plot bem mais profundo, ele estava envolvido em outros plots já. E ele possivelmente vai estar envolvido em plots futuros. Cara, ele tem uma Chekhov's gun dentro dele gigantesca. Eles vão usar, eles têm que usar, caralho. Eu acho que poderia ter sido muito mais grandioso ou foda se colocassem poderes maiores e mais incríveis. É claro que seria mais foda se fosse isso, tá ligado? Mas acho que o pessoal não entendeu ainda que Shumatsu é assim. Os finais das lutas são sempre algo definido por inteligência ou algo de menor escala, alguma estratégia que faz sentido, mas que às vezes tende a ser decepcionante, como essa aqui foi. É assim que as lutas têm sido desde os Zeus contra o Adão. Todas as lutas acabaram de maneira simples, de maneira inteligente. E o Raio da Morte, hein? Porra, o Raio da Morte, puta que pariu, cara, isso me estressa. Porque foi o fandom que inventou esta merda de Raio da Morte. Em nenhum momento teve sequer uma referência ao Raio da Morte. Isso é a expectativa que o fandom criou e quando foi quebrada, os caras tão putos por não terem feito. Tipo, foi você que inventou essa porra. Tu tá puto com os caras por não ter colocado o bagulho que tu inventou? Ah, mas existe na vida real. Existe, mas em momento algum foi apresentado na obra. Se não foi apresentado na obra, não existe. Eles mencionam que ele cria inúmeras coisas, que ele foi um grande homem. É claro que isso não precisa ser dito, embora tenha sido dito. Mas em momento algum, falaram que ele tinha as esquemáticas, os planos para um raio da morte, uma arma que matava qualquer inimigo. Não, cara, isso foi algo que os fãs inventaram. É muito mais plausível ficar de cara por não ter o Satanás do que não ter o Raio da Morte. O Satanás é uma Chekhov's gun, cara. Ele tá ali, ele apareceu e não foi usado, infelizmente. Quer dizer, foi usado no flashback só. O Raio da Morte foi algo que os fãs inventaram porque tinha um nome legal. Eles queriam aquilo ali porque era legal. O Raio da Morte, olha que legal, cara. Não usaram, gente. Não existiu no mangá, gente. É isso. Mas enfim, pra finalizar, eu não sei se gostei dessa luta como um todo, cara. Eu tô bem pensativo ainda. Eu achei muita sacanagem aquele flashback merda do Tesla, que não agregou em nada, esse flashback. Não mudou em nada no personagem dele. E acho que esse é meu principal problema com ele. Assim como Hades, ele poderia ter sido muito mais foda se tivesse sido mais bem aproveitado, se tivesse tido um flashback melhor, mais extenso e focado nele, focado nos seus feitos, na sua vida como um cientista. Mas não, deram mais destaque para o adversário, assim como foi em Hades vs Kim. E no fim, cara, Tesla e Hades morreram sendo apenas 1/3 do que eles poderiam ter sido. 2 dos personagens mais hypados jogados fora, tá ligado? Foram bons? Claro que foram bons, mas poderiam ter sido muito mais se tivessem tido o mesmo carinho e atenção dos autores como Beelzebub e Kim tiveram. Vai ter um vídeo meu ainda conversando com meus amigos sobre essa luta, logo vai sair, eu acho, não tenho certeza. Então logo mais eu vou falar sobre ela, caso eu tenha deixado algum ponto passar aqui. Por enquanto é isso o que eu tenho a dizer sobre ela. Eu não sei se eu gostei, cara, mas eu sei que eu não amei. Muito obrigado aos membros maravilhosos, lindos como sempre. Beijo a todos, se cuidem. Até a próxima. Fui.